Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que a gente não aparecia mais, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra estar explicando pra vocês o motivo de estarmos tão sumidos. Fazem mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio, que a gente andou bem afastado das nossas redes sociais, né? Pra quem nos acompanha, né, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e pelo nosso canal Uma Família Cheia da Graça, eu havia comentado que no dia 1º de setembro o meu avô faleceu. Então esse é o primeiro motivo da gente ter se afastado, porque a gente estava naquele momento da dor do luto. Foi bem difícil, né? O meu avô sempre foi um grande chefe da família e principalmente eu que tinha ele como um pai mesmo, ele cuidou de mim como um pai. Então eu era muito apegada nele e ele a mim. Então foi bem difícil esse momento, né? Principalmente no meio dessa pandemia toda que a gente tem vivenciado. Então foi um momento bem complicado. E devido a isso, também tem toda aquela parte burocrática, né? O pós ele ter falecido, que a gente tem que ir atrás de documentação para minha avó, ver questão de seguro, etc. Então é um momento que a gente está até hoje, corremos atrás e tem muita coisa ainda pra gente tá vendo, né? Verificando. Então a gente tá auxiliando esses processos aí com a minha avó. Então não é fácil, mas a gente tem hoje vivido um dia por vez, né? E faz muita falta, dá muita saudade, tem dia que a gente chora, que faz falta. Hoje foi um desses dias, hoje até a Manu, que ela cuida lá do Asilo Dom Bosco, ela mandou uma fotinha, porque a gente fez a doação dos livros do meu avô pra lá, e foi muito emocionante, assim, ver que eles fizeram uma biblioteca lá com a adoção dos livros do meu avô. E hoje eu tive certeza que eu fiz a adoção para um lugar maravilhoso, para um lugar certo. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em ver os livros dele no Asilo Betel, daqui de Itajaí. E a gente ficou muito feliz com isso, de poder participar desse momento, desse novo asilo. E, gente, também durante o tempo do luto do meu avô, relatei que a gente tinha suspeita dele estar com Covid e realmente se concretizou. A gente enterrou ele no domingo e na segunda-feira já saiu o resultado. Saiu o boletim, na verdade, das cidades, né, no site ali da prefeitura, no Facebook da prefeitura, e eu logo já suspeitei que o meu avô era porque falaram que tinha falecido uma pessoa de 80 anos no Hospital do Coração durante o final de semana, e era o meu avô, né, todos os indícios que era ele, a gente já tinha suspeita, e até para estar passando para vocês quanto a esse momento, que foi bem difícil pra gente, porque a minha mãe ficou cuidando dele durante todo esse período, né? Vocês sabem que o meu irmão, ele tava morando praticamente comigo aqui, ele ficou uns 2 meses e pouco aqui na minha casa, porque a minha mãe tinha que cuidar do meu avô, né? E, e a minha mãe ficou com suspeita de Covid. E nessa descoberta, né, que a minha mãe tava com essa suspeita, já era bem óbvio que tava de Covid mesmo, mandaram minha mãe pra casa. Então, internaram meu avô também numa ala de isolamento lá da UTI e colocaram ele naquele andar de Covid mesmo, né? E porque também tava com suspeita, obviamente, meu avô já não respirava direito, então já era todos os indícios que ele tinha mesmo. E depois de uns 2 dias, se eu não me engano, meu avô não aguentou e veio a falecer lá no hospital. Gente, foi terrível a parte do enterro, né? Porque não dá pra fazer velório. Então, o caixão teve que ser lacrado. Ele não tinha confirmação ainda do Covid, mas era suspeita. Ele morreu de câncer, né? A gente acabou descobrindo que ele estava com câncer já bem avançado. E ele morreu também de pneumonia viral, que geralmente é colocado quando tem suspeita de Covid também, né? E então, na certidão de óbito não constava que era de fato ainda o Covid, mas colocaram papel em cima, né? Quando foram carregar o corpo do meu avô, colocaram papel escrito que era Covid e ele estava realmente naquele saco plástico de Covid. Então a gente teve que enterrar ele de caixão fechado e pra gente foi muito difícil, porque o meu avô era muito conhecido
Eu fiz questão de honrar o nome dele nos veículos de comunicação, porque ele era uma figura bastante conhecida aqui na nossa cidade de Itajaí, né? Como eu falei para vocês, ele foi um ex-vice-prefeito, foi procurador-geral, no meio político mesmo ele era muito conhecido. Então a gente fez questão de honrar o nome dele por saber que era um momento que os amigos não poderiam estar indo lá no enterro. Mas a gente fez questão de comunicar a todos. E nessa época, não mudou muito hoje, né? Mas vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Gente, eu não saía de casa pra nada, com medo do Covid. Como vocês sabem, eu tenho um filho cardiopata. Então, o nosso medo, nosso receio grande era de assim, ó, evitar ao máximo de sair de dentro de casa. Os meus vizinhos aqui, eu moro num apartamento, né? Eles sabem que, gente, eu não saio nada. Pois então, o meu avô veio a falecer. A gente enterrou ele no domingo, dia 1º de setembro. E depois disso, na verdade, quem teve que resolver toda a questão burocrática lá de ir atrás para sepultar o meu avô, da papelada, fazer certidão de óbito, foi o meu esposo. E, gente, depois do velório, o meu esposo começou a ficar com os sintomas do Covid. Então, a minha mãe já estava, meu avô morreu disso, e em seguida o meu marido. E a gente acredita que foi nesse dia mesmo de correr atrás, né? Até teve um dia que a minha mãe não tinha carona para ir pro hospital, ainda quando meu avô estava vivo, e também pode ter sido naquele dia que a gente tem a suspeita que o Adriano se viu obrigado a dar carona para minha mãe porque não tinha mais ninguém. E depois a minha mãe descobriu que tava com a suspeita do Covid. Então a gente suspeita de 2 datas, na verdade. Desse dia da carona, ou também na questão burocrática dele tá vendo os documentos, né? Porque a gente não saía, se cuidava super, todos sabem. E depois ele fez o exame. Gente, eu não acreditei que ele tava, porque a gente se cuidava bastante. Mas o exame dele deu positivo. Nesse meio tempo, eu tive sintomas antes dele, na verdade. Porém, eu sofro de enxaqueca crônica, né? Então eu tenho 3 dias seguidos de enxaqueca quando me dá a crise. Então é fato, 3 dias me dá as dores fortes, insuportáveis. Quem tem sabe o que é. Porém, nesse dia que eu tive um sintoma, que eu nem imaginei mesmo que era Covid, eu tive 5 dias seguidos, insuportáveis. Só que a dor, além de ser na cabeça, era muito forte nos olhos. Mas, gente, eu nem passou pela minha cabeça mesmo, tá? Que era Covid. Aí depois que saiu o resultado do meu esposo, eu falei, bah, deve ter sido já o Covid, início de sintoma. Porque depois daqueles dias eu comecei a ter fortes dores de cabeça e ao redor dos olhos, que era terrível. Quem passou pelo Covid, que sentiu essa dor no olho, sabe do que eu tô falando. É muito horrível. Não dá pra ficar com o olho aberto. Aí começou a vir, né, a fadiga no corpo insuportável. A gente que é dona de casa que vai fazer as coisas, passa por esse momento de ter que limpar, de cuidar do marido, cuidar da comida, né, casa, daí filho, aí volta pra fazer mais comida, e assim vai a nossa sequência diária, né, e principalmente nessa quarentena. E, gente, teve dias que eu não conseguia levantar da cama. Terrível, assim. Eu fazia uma coisinha, cansava, um cansaço, falta de ar e tinha que deitar pra descansar. E assim foram um dos nossos dias, né? Falta de paladar, normal, como qualquer outra pessoa que pegou Covid. Então, depois de 2 dias que saiu o resultado do meu esposo, eu fui fazer o exame, também deu positivo. E o meu irmão estava morando aqui, né? E eu tenho meu filho que é cardiopata. O meu irmão, ele tem síndrome, ele sofre de ataque epilético diariamente. Então, assim, a gente tinha um enorme medo de pegar. Acabou acontecendo, infelizmente, né? Mas felizmente a gente já passou, já tá curado, deu tudo certo. Graças a Deus. O meu irmão, ele ficou um dia somente com febre alta e dor no corpo, mas foi um dia e passou. Então, ele ficou super bem. E a minha preocupação depois era o meu filho, né? Que obviamente pegou. A gente imaginava que tivesse pego mesmo. E ele ficou assintomático, graças a Deus. Teve só um dia que ele ficou assim meio jururuzinho, sabe? Pra comer. Mas
passou, brincou super bem, comeu depois super bem, não teve nada de sintoma. Foi só esse dia mesmo e passou. Então a gente agradece a Deus mesmo agora por ter passado, né? A gente tinha tanto medo e pegou e não deu nada de grave. Eu fiquei muito preocupada com a minha mãe. Minha mãe pegou uma carga viral muito alta, diferente da gente. E eu fiquei com medo também de perder minha mãe, justamente naquele momento que a gente tava passando pelo luto. Então foi bem tenso ter que passar por tudo isso. Já estamos curados, já passou, né? Graças a Deus, a minha mãe também ficou bem. E eu queria compartilhar com vocês, na verdade, esses motivos, né? Que foi o luto, esse processo que tem que passar um tempo, porque senão eu não ia nem conseguir fazer vídeo, de passar um tempo realmente pra gente estar digerindo, processando tudo o que aconteceu e o que tem acontecido também no meio dessa quarentena, né? Porque não é fácil lidar com isso. A nossa mente não consegue processar tudo. Então a gente precisou passar esse tempo. Depois, já na sequência, a gente pegou Covid também. Teve o processo de cuidar da nossa saúde também, de estar bem em família. E o nosso propósito aqui não é estar aparecendo, né? Mostrando irrealidades, não. Nem verdades, não. A gente quer realmente mostrar a nossa vida real, tudo, mas a gente precisou tá tendo esse tempo. E isso também é a vida real, né? A gente precisa dar um tempo. E então a gente passou por isso tudo, graças a Deus. Algo assim que eu queria falar pra vocês gente, vocês que não pegaram ainda, tentem evitar ao máximo, cuidem, porque não é brincadeira. Quem perdeu um ente querido, assim como eu perdi o meu avô, também com Covid, e muita gente da nossa família pegou, então é bem difícil de assimilar, de passar por isso. É uma dor insuportável você ter que passar por um luto desse jeito, de não poder olhar a pessoa, de não poder se despedir dela direito. A gente estava muito tempo sem ver o nosso avô que estava internado, a gente também não podia ver por conta do Covid, e foi bem complicado. Imagina essa situação que eu passei, que eu vou compartilhar agora. Lá no velório, no enterro, na verdade, que só teve enterro, a gente teve que se cuidar, né? Então eu não encostei em ninguém, né? Eu não encostei em ninguém. Era tudo assim, né? Desse jeito. A gente queria poder estar consolando as pessoas e não tinha como. A minha avó, gente, sofrendo. Hoje eu posso falar sem chorar. A minha avó sofrendo a dor do luto. E eu não podendo abraçar ela, chegar nela, dar um abraço, dar um consolo. Eu lembro do momento, eu tava com uma jaqueta, ela chegou a me puxar aqui por baixo. E ela me chamava Paulica, o nosso amor foi embora. Paulica, porque era o jeito que o meu avô me chamava. Era a única pessoa que me chamava de Paulica. E ela dizia isso. O nosso amor foi embora, nos deixou. E ela me puxava por quê? Porque ela queria, claro, um abraço, queria que a gente se abraçasse, que a gente se consolasse. E eu me senti muito mal, porque eu não pude abraçar ela. Eu falava, vó, eu não posso te abraçar. Me perdoa, me desculpa, mas eu não posso fazer isso. E no fim, provavelmente, eu já estava. E graças a Deus que eu não abracei ela, porque senão eu também teria passado pra ela, que é uma idosa, já tem comorbidade, já teve AVC e tudo mais, então foi muito difícil passar por isso, de não poder consolar a minha avó, de não poder consolar a minha mãe, que já estava com Covid, de ver todo mundo longe. É terrível, gente, terrível. Então, cuidem dos seus idosos, cuidem dos seus filhos, cuidem da sua família, dos seus esposos, das suas esposas. Cuidem, gente, cuidem, porque a gente é o exemplo de quem passou e venceu o Covid, mas muitas pessoas têm sofrido. Até um amigo do meu esposo teve um filhinho dele com 3 anos, gente. Apesar que muitas crianças ficam sintomáticas, tem outras que ficam com Covid, sintomas fortes e passam por momentos delicados. O filho desse amigo dele, por exemplo, estava internado. Teve até que passar por uma cirurgia e tudo mais. Então não brinque com isso. É algo super sério. Mas, graças a Deus, nós vencemos. E a gente queria estar deixando aqui os nossos motivos
que foi o luto e o Covid, e dizer que a gente tem planejado já várias atividades, vários conteúdos aqui legais para você, para abençoar a sua vida e abençoar a sua família, tá bom? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo, agradecer todas as pessoas que naquele momento do luto nos acalentaram, nos deram uma palavra de consolo, né? De realmente dando um abraço, mesmo que de longe, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E isso foi muito importante, porque foi um momento difícil que a gente teve que passar. E obrigado àqueles que souberam também que a gente acabou contraindo, né, o vírus do coronavírus. E nos ajudaram de alguma forma, nos perguntaram se nós estávamos bem e se preocuparam também com a nossa vida. Aqui eu quero deixar minha gratidão, a gratidão da nossa família para você. Muito obrigada e daqui a pouco a gente vai lançando aos poucos aí todo o nosso conteúdo para te abençoar. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, galera! Oi, pessoal! Ai, gente, eu esqueci de falar. Na verdade, eu vou retificar uma coisa. Meu avô, ele não morreu dia 1º de setembro, gente. Foi 1º de agosto. Já tô ficando meio doida, biruta. E outra questão que eu queria falar aqui, que eu acabei esquecendo, é que, bom, a gente fez o exame, né? Quem fez? O Adriano fez o exame e eu fiz o exame também. O meu irmão, a gente não chegou a fazer exame porque ele teve sintoma de só um dia, né? Então, para eles liberarem para estar fazendo o exame, a gente precisa ter outros sintomas bem fortes, né? Como falta de ar e outros mais. Então, para ele não foi necessário, mas a gente já sabia que tinha pego, né? Porque o nosso apartamento aqui é bem pequenininho. Imaginem 4 pessoas morando no apartamento, minha casa, minha vida. Vocês sabem do que eu tô falando. Quem tem sabe. É minúsculo, então a gente teve que ficar aqui dentro, né? No isolamento, usando máscara, mas imaginem como é difícil. E o meu filho, como eu falei pra vocês, ficou assintomático, né? Só um dia que ficou jururuzinho, assim, mas passou super de boa. E a gente também, obviamente, já sabia que ele tinha pego. Mas a gente queria ter aquela certeza absoluta, justamente pela dificuldade que ele tem, né? No coração dele. Ele tem cardiopatia, mas ele já teve muitas doenças vinculadas ao pulmão, assim, né? Como bronquiolite, pneumonia. E como ele tem ainda o sopro no coração, que é como se fosse um furinho, e passa sangue pelo lugar errado, no caso, né? Então, quanto ao pulmão dele, a gente tem uma preocupação bem grande, até porque ele tem ainda insuficiência na válvula mitral. Aí o coração fica maior, né? Tem todo um processo, uma dinâmica do coração que a gente tem aquele receio. E a gente sabe que se ele ficasse realmente com sintomas que passasse alguma coisa para a área do pulmão, a gente ficaria bem preocupado, porque poderia acontecer algo bem grave. Então, a gente decidiu esperar passar toda essa parte do isolamento. Esperamos mais uma semana passando o nosso e fizemos o exame nele também. E isso, vem cá, fizemos o exame no Davi e confirmamos que ele teve Covid. Graças a Deus passou, né, filho? Nesse momento a gente já tava querendo, né? Porque é verdade. Porque se a gente pegou, a gente queria que ele tivesse pego também, pra gente não ficar preocupado agora, né? De nós termos pego o vírus e ele não. Mas deu tudo certo. O Davi, vem cá, Davi. O Davi tá bem, Davi? Tá super bem. Tá doido pra gravar os vídeos, né? Ele já tem feito alguns vídeos, né? Pra gente tá postando pra vocês. Então, vamos deixar um beijo pra galera, Davi? Beijo, pessoal! Beijo, pessoal!